Então tá. Então vamos começar. Bom, a gente já vai entrar então na propriedades gerais da antena na seção 4.1. Só falta mais 2 unidades e acabou. Uma vai ser tipos de antena e outra vai ser radar. E aí acabou. Então, propriedades gerais das antenas. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente fala, antes de falar em antena, a gente tem que tentar entender assim ela de uma maneira simples, né? Então aqui a gente tem uma comparação dela com uma lanterna. Então a gente imagina um foco de luz, né, saindo da lanterna, sendo direcionado numa certa direção. Quanto maior o foco, maior o ganho. Então a gente veria aqui um exemplo, né? Então imagine que essa antena aqui, a antena é similar a uma lanterna. Se eu estou apontando a lanterna numa direção, né, e tal, para essa direção que eu estou apontando, ela vai ter maior ganho. Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó, que mostra assim, a lanterna no meio, a gente tem um círculo aqui ao redor da lanterna, e aí começa assim, ó, no ponto zero. Ó, no ponto zero é as costas da lanterna. Então, a gente vai ter aqui um ganho mínimo, ou seja, radiação mínima. Tá no escuro aqui, tá nas costas da lanterna. À medida que eu for chegando perto do feixe da lanterna, né, uma comparação, eu vou estar aumentando essa irradiação até o ponto que eu chego em 4, né? 4 é o lugar onde eu tenho a máxima irradiação, né? E se eu continuar a fazer esse círculo aqui, eu vou estar em 8. Então, a gente pode imaginar uma antena como uma lanterna nesse sentido, né? Que eu vou sempre querer apontar a minha antena para uma região que tenha maior interesse, assim como a lanterna eu aponto, tá? Então, a gente vai apontar a nossa antena para esse lado. Claro que há vários tipos de concepção de antena. Depende do gosto do freguês. Tá, vamos lá continuar. Então, vamos pensar assim, só um pouquinho antes, o que é uma antena, né? Agora entrando na conceito. Ele é um dispositivo capaz de irradiar ou interceptar ondas eletromagnéticas. Então, a antena você pode usar para transmitir ou receber dados, né? Claro que a gente vai receber onda eletromagnética e vai ter que transformar isso em algum tipo de dado, sinal. Sua aparência física, se a gente for pensar na antena básica, a antena mais simplória que existe, ele é parecida com isso aqui, ó, né? Com 2 fios, né, dobrados de condutores. Até a gente pode imaginar aquelas antenas que a gente vê nas torres, né? E a gente vai ter uma linha de transmissão, que a gente já viu o que é, que vai levar do transmissor ao receptor até essa base aqui da antena, o meu sinal, e ela vai ser transmitida. Então, a gente pode classificá-la, onde podemos classificar como par de condutores alimentando uma linha de transmissão. Então, aqui vai ter os condutores, vai ter a linha de transmissão, vai ter o receptor e transmissor. Então, se chegar uma onda eletromagnética, ele vai, dependendo da maneira que você fazer sua antena, induzir um campo eletromagnético aqui nos meus condutores. Esse campo vai pela linha de transmissão e chega no receptor. Se eu vou transmitir algum sinal, ele vai pela linha de transmissão e ele vai criar um campo magnético aqui nesses meus condutores, que vai se desprender da antena e vai ser transmitido no ar, né? Então, basicamente, ela funciona assim. Então, é assim, uma antena de rádio pode ser definida como uma estrutura associada com a região de transição em uma onda guiada e uma onda de espaço livre. Então, você imagina uma onda guiada. Que onda guiada? Essa que veio do transmissor até aqui pela linha de transmissão. E a outra é a onda
transmitida, que é saindo daqui e pegando o espaço livre para ser transmitido. Então, é uma onda guiada, olha só o transmissor, chega numa onda guiada, tem essa transição que é feita pela antena e vai para a onda no espaço. Quando é receptor, vem uma onda no espaço, tem essa transição que a gente vai chamar antena, né? E vai para a onda guiada, vai lá para dentro do meu aparelho. Então, essa é a estrutura que faz. Assim, ó, é uma coisa assim que não é muito simples de entender como funciona uma antena, mas a gente tem que tentar essas horas, sabe, quando a gente assim tem que imaginar as coisas acontecendo. A gente tem que ser um pouco imaginativo em relação a isso. Então, o que vai acontecer? Naquela antena vai chegar uma tensão e uma corrente elétrica, né? Uma tensão e corrente elétrica. O que vai fazer a tensão? A tensão ela vai criar um campo elétrico. Lembra que eu sempre comentei que a tensão muito tem a ver com o campo elétrico, né? A corrente ela já vai criar um campo magnético. Então, olha só. Lembra do campo elétrico aqui, ó? Campo elétrico aqui ao redor do meu... Olha o que vai acontecer para a antena, que é aqueles condutores lá. O campo elétrico ele vai estar girando nesse sentido, né? Ora girando num sentido, ora girando no outro sentido. Por quê? Você não consegue transmitir nada se não for com uma, digamos, tensão e corrente alternada. Tensão contínua não transmite e corrente contínua não transmite. Então, você precisa ter campos elétricos variáveis no tempo. O que é variável? Ora ele vai para um sentido, ora ele vai para outro sentido. Né? Por quê? Porque aqui é a minha fonte, ó, olha o símbolo de fonte alternada aqui no meio da minha antena. Então, eu estou vendo aqui, né? Na B e na D, a B e na D, eu estou vendo o meu campo elétrico. Na A e na C, A e C, eu estou vendo o meu campo magnético. Então, é assim que ela... Eu falei elétrica no início, eu acho que já estou cansada. Tá? Então, esse aqui é o campo magnético, tá? É o A... Aliás, campo magnético, né? Campo magnético é o A e o C. É mais ou menos o que a gente aprendeu. Ora, a gente vai ter uma corrente indo para um lado, vai ter um sentido. Regra da mão direita, né? Ora, a gente vai ter a corrente andando para o outro lado, vai ter outro sentido. Então, é isso aí, ó. Vai mudando a polaridade aqui. Já o campo elétrico, ele vai estar saindo de um ponto que ele considera o menos positivo, né? Aliás, o positivo vai estar indo para o negativo. E isso também vai se inverter. Então, ó, ele vai estar saindo nisso e chegando lá no outro lado. Vocês reparem numa coisa. Os desenhos de campo elétrico e magnético na antena, eles são criados de tal modo que eles são perpendiculares entre si. Porque um está girando assim e o outro está girando perpendicular a ele. Vocês conseguem ver a onda, que essa onda aqui, se vocês fossem colocar a A e a B junta, né, essas figurinhas no mesmo lugar, eu teria que botar um outro desenho aqui por cima dessa letra B aqui por cima, vocês viriam então a onda andando por outro lado aqui. Então, o campo magnético e elétrico da antena funciona dessa maneira. Por isso que a gente fala que a antena, ela cria, né? Ela gera uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética, ela tem essa capacidade, né, de se despegar da minha antena e entrar no espaço livre. E ela vai ter que responder algumas condições essenciais para acontecer isso, né? Vai ter que ter um momento em que ela vai entrar em ressonância, a gente chama.
Lembra dessa palavra ressonância? Ela vai entrar em ressonância, ela vai se desprender da antena. Então, assim, propriedades gerais da antena. Vamos pensar nas propriedades gerais da antena. Uma antena, ela tem a potência, que é a potência que você vai irradiar dela, vezes potência máxima irradiada, vezes o ganho máximo da antena. Então, olha só a figurinha aqui. Eu estou iniciando, né? No instante T, o meu campo magnético, o meu campo elétrico surge. Você coloca uma tensão ali do seu campo elétrico surge, começa já a surgir aquela senoide ali do campo. E ela vai criando essa onda que vai ser irradiada. Ao mesmo tempo vai ter uma outra onda de campo magnético irradiado. Mas quando você liga a antena, a primeira coisa que surge é o campo elétrico. E na sequência surge o campo magnético. Quando você transmite, olha o que acontece. Acontece uma coisa sinistra assim no ar, né? O campo elétrico, ele gera o campo magnético. O campo magnético gera o campo elétrico. Ele fica se autogerando no espaço para que haja esse fenômeno que se chama transmissão, tá bom? Então, assim, o que é essa potência irradiada? Essa potência irradiada é a potência que você tem na antena versus o ganho da antena. E o que é isso aqui? Isso aqui é potência irradiada pela antena isotrópica. Então, é esse nome, EIRP. O que é uma antena isotrópica? Já vamos ver. Ou agora ou mais adiante. Se não der tempo hoje, a gente vê semana que vem. Então, a primeira propriedade da antena é o seguinte: a potência irradiada. O que a nossa antena está entregando de potência para o meio. É a potência vezes o ganho máximo da antena. Porque ela vai, assim, gerar um ganho na antena. Não. Então, o que é essa densidade? Então, a gente falou aqui em potência, volta lá a potência irradiada, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente vai falar em potência irradiada, a gente vai falar em densidade de potência irradiada de uma antena isotrópica. O que é uma antena isotrópica? Uma antena isotrópica é como se fosse o Sol. É uma antena que irradia em todas as direções. Então, quando você vai falar em antena, você sempre compara com uma antena que é que nem a gente vai falar do terra. A gente vai comparar uma tensão em relação ao terra do circuito. Então, a gente tem uma referência. Aqui em antenas, a gente sempre tem uma referência que é a antena isotrópica. Então, você imagina uma comparação de uma antena que tem uma certa diretividade, digamos assim, em relação à antena isotrópica, que tivesse a mesma potência do que ela. Então, você faz sempre uma comparação. Então, imagina assim, uma antena que irradia para todas as direções. Isso é uma antena isotrópica. Então, você vai falar que existe uma densidade de potência irradiada. Até hoje, a gente falou só de potência, que é watt. A gente falou de potência, sei lá, potência watts-hora, né? E tal. Isso a gente aprendeu na elétrica. Agora aparece isso aqui, ó. Olha só, watt por metro ao quadrado. Então, quer dizer que quando você irradia no meio ar, é como se você tivesse ali naquela região uma potência por metro quadrado. Claro, à medida que você for se afastando da antena, não tem como, ela vai reduzindo. Por isso que, olha quem está aqui embaixo da minha equação. Aqui em cima eu tenho a potência transmitida, que foi aquela potência primeira lá, a potência radiada, né? PT, potência radiada máxima. E embaixo eu tenho 4πr2. Pô, 4πr2, né? Isso aí vem da 4πr ao quadrado, daí tem lá um cálculo, ela acaba virando 4πr ao quadrado. Então, é a área, né, a região aqui da antena.
E esse R ao quadrado é a distância. Então, à medida que você for se afastar da antena, a densidade de potência vai diminuir. Então, você imagina, próximo à antena, você vai ter uma densidade de potência, como se você tivesse caixinhas de potência ao redor da antena, ó, tantos watts por metro ao quadrado. Então, quando você sai para medir potência irradiada, você mede, tem até equipamentos que fazem essa medida. Você mede watt por metro ao quadrado. Ele vai medir aquela área ali ele vai fazer um cálculo e vai entregar para ti a densidade de potência. Tá bom? Então, assim, primeira propriedade é a potência. Segunda propriedade é a densidade de potência. A potência é de onde? É da antena. É aquela que a antena gerou. E a densidade de potência? Bom, a densidade de potência, ela já é medida a uma distância X da antena, né? Que você vai medir quanta potência que tem aquela distância da fonte geradora, que foi a antena. O que mais? Agora, então, já vamos fazer o exercício. Já que estamos aqui, já vamos fazer o exercício. Vamos fazer o exercício. Uma antena isotrópica transmite uma potência de 4 kW. E aí, vocês copiem esse cálculo aí, por favor. Cálculo não, essa fórmula da densidade de potência. S igual a PT dividido por 4πr ao quadrado. Acho que tem alguém que está fora, hein? Vou ter que descompartilhar e compartilhar. Deu um barulho estranho aqui. Espera aí. O Cauã caiu fora, não sei porquê. Tá, já admiti ele de novo. Beleza. Então, vamos fazer esse exercício, então? Alguém não copiou a fórmula? Eu já estou meio piscando aqui, eu acho que até passei rápido demais. Todo mundo, alguém não copiou? Quer que eu volte lá ou todo mundo copiou? Bora, pessoal, finalzinho da aula. Hã? Copiado? Então tá bom. Então façam aí pra mim. Beleza. Cauã entrou agora. Cauã, tu copiou a fórmula? Não, né? Acabei caindo. Hã? Eu não consegui copiar, não. Acabei caindo o acesso aí. Então, eu vi. Ó, eu vou voltar aqui pro Cauã copiar, tá? S é igual a PT dividido por 4πr ao quadrado. Nota aí. Beleza, professora. Beleza? Então é um cálculo simples aí. Só aplicar a fórmula. Só tem um detalhe, né? Você vai ter que transformar isso aqui para watt e metro, né? Que a resposta vai ser em watt por metro ao quadrado. Então, se você entrar com quilômetro e quilowatt, vai dar errado. Eu aguardo, então, a solução de vocês aí. Vocês estão fazendo, né? Estou aguardando. Sim. Então, tá bom.
Conclusão. Conseguiram achar? Deu um número muito pequeno. É 79,61 microwatt por metro É isso quadrado. aí. É isso aí? Alguém mais encontrou esse valor? Leonardo? Eu não encontrei outro valor. Professor, Oi. Exatamente, 79,57 vezes 10 a menos 6. Uhum. eu só não estou sabendo converter ali o 4 para o metro quadrado que você falou anteriormente. Não, é assim, ó. Se você colocar 4 vezes 10 na 3 em cima, simplesmente, que é 4 kW, você já vai deixar watt em cima. E embaixo, você botar 2 vezes 10 na 3, que é quilômetro, já vai estar metro embaixo. Então, a resposta já vai ser watt por metro ao quadrado. Porque tu sabe que aquele raio ali de baixo, vou voltar aqui só aqui, ó. Esse raio aqui, ó, aqui tu vai colocar 4 vezes 10 na 3, watt. Embaixo tu vai colocar 2 vezes 10 na 3 metro elevado ao quadrado. Então, a resposta ela vai sair automaticamente watt por metro ao quadrado. Tu não precisa converter. É só você colocar na ordem aqui. Entendeu? Porque vai sobrar no cálculo watt por metro ao quadrado. Você não precisa converter nada. O que você tem que converter é o 4 kW para 4 vezes 10 na 3 watt. E o 2 km para 2 vezes 10 na 3 metros. A resposta já vai sair em watt Professora, por mas metro. nesse caso, como os dois estão a 10 a terceira, não seria um problema também, né? É porque o de baixo vai ser elevado ao quadrado. Então, não vai ser 10 na terceira. Vai ficar 10 na sexta embaixo. Não é? Eu não vou elevar ao quadrado embaixo? O R é elevado ao quadrado. Sim, sim. Entendeu? Ah, é bom a gente nunca tentar fugir de fazer o cálculo certo, entendeu? E assim, quando a gente trabalha lá divide por miliampere, a gente já sabe que dá em quiloohm, né? Mas assim, aí cada um faz o seu jeitinho. O importante é dar certo no final. Aqui em cima está em quilômetro, embaixo está em... Aliás, em cima está em quilowatt, embaixo está em quilômetro. Aí olha só a confusão. Se você botar em quilômetro, você vai elevar ao quadrado embaixo, o quilômetro. Aí depois vai transformar isso para metro, dá para fazer. Só que é mais trabalhoso. Então, Sim. é preferível você colocar já nas bases, antes de fazer o cálculo, para a resposta já sair na unidade que tu quer. Verdade, verdade. Não é? Mais simples. Beleza, pessoal? Vamos continuar, então. Falta mais uns minutinhos. Mais uns minutinhos. Então, aqui a gente chama uma outra propriedade da antena é a área efetiva da antena isotrópica. Então, como é que é essa área efetiva? A área efetiva é metro ao quadrado. Então, eu pego o comprimento de onda dessa antena, elevo ao quadrado e divido por 4π. Essa é a área efetiva da antena. Você pega a área que... Por quê? Uma coisa muito importante. Hoje, não sei se vocês repararam, né? As antenas são de diferentes tamanhos. Transmissores e receptores, eles evoluíram muito tecnologicamente, mas a antena ainda tem muita coisa para evoluir. A antena ela tem muito a ver com o tamanho, o comprimento de onda que ela emite. Tem muito a ver com o tamanho de comprimento de onda. Não sei se vocês já passaram na frente daquelas rádio AM. Vocês já passaram na frente de alguma antena de rádio AM? Gigantes, né? Nossa, é um trambolhão gigante, sabe? Agora pensa na antena do nosso celular.
Quer dizer, quanto mais baixa a frequência, maior a antena, né? Mais alta a frequência, menor a antena. Dá para você colocar, ajustar uma antena pequena. Então, assim, essa área efetiva é a área de captura que você diz que a antena recebe o sinal e consegue captar. E ela tem a ver com comprimento de onda. Então, é comprimento de onda ao quadrado dividido por 4π. Então, essa é a área efetiva. Isso é uma das propriedades. Outra propriedade, a potência recebida. Então, você tem essa área efetiva, né? Que a gente viu antes aqui, só que ela não estava escrito área efetiva, da cobertura da antena, vezes esse S aqui, ó. O que é esse S? Já vai ver. Deixa eu ver aqui. Vou ter mais adiante. Não, acho que ele está antes. Ó, densidade de potência irradiada, ó. Então, essa é a densidade de potência irradiada vezes a área efetiva, né? Só que agora isso aqui é densidade de potência. Então, isso aqui é a potência recebida. Então, densidade de potência irradiada vezes a área efetiva da antena, você tem a potência recebida. Continuando lá. O ganho. Ó, de novo, o ganho máximo da antena tem a ver com o comprimento de onda, que é o inverso, vezes a área efetiva, que é aquela outra que a gente viu lá. Então, essas aqui são as propriedades das antenas. O ganho máximo em qualquer direção se dá pela área efetiva. A área efetiva, volta lá, é isso aqui. Características das antenas. Agora a gente entra numa característica que se chama diagrama de radiação. Estou achando até que é melhor a gente ver semana que vem o diagrama de radiação, porque ele não é tão simples, tá? Ele é mais complicado. Ó, só para mostrar aqui uma foto. Então, acho que eu vou terminar por aqui, pessoal. Falta 8 minutos, mas eu vou terminar por aqui, porque senão a gente vai entrar numa parte importante da matéria e vai terminar a aula, e aí a gente não encerra. Fica no meio. Então, antes que fique no meio, vamos começar em característica. Tá bom? Então tá, boa noite para vocês, viu? Vão com Deus. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, senhora. Valeu, galera. Abração aí. Abraço, falou. Falou, boa noite.